Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo e nós vamos hoje dar continuação, fazendo o segundo vídeo sobre sinopse. Não que sinopse precise de tantas explicações assim, mas nas atividades de hoje nós vamos trabalhar um texto, que é uma sinopse, vamos trabalhar uma figura de linguagem, que é a hipérbole, como ela é utilizada nos textos, e vamos trabalhar também os adjuntos adverbiais, né? Então, a aula de hoje ela vai ter como base o gênero textual sinopse, mas vamos trabalhar hipérbole e adjuntos adverbiais. Então, vamos ao trabalho. Fode controle. A sinopse é um texto essencialmente expositivo, que apresenta de forma resumida o conteúdo de um produto cultural, que é um livro, um filme, espetáculo musical ou teatral. Geralmente com a intenção de antecipar ao leitor as principais informações sobre a obra. Na sinopse, o autor deve apresentar de modo objetivo e sucinto os elementos essenciais da obra. Portanto, não deve haver nesse texto comentários ou avaliações pessoais, Por ser um texto objetivo, costuma ser escrito na terceira pessoa do singular. Características da sinopse. Vai ter um título e ficha técnica da obra. O autor, ao escrever, deve ser objetivo e claro. Esse gênero textual deve estar em terceira pessoa. Apresenta um resumo de um produto cultural. Trata-se de um texto expositivo. E geralmente são textos curtos com as principais informações sobre uma obra. Vamos aqui à análise de uma sinopse. Então aqui tem a capinha do filme Fala Sério, Mãe. Data de lançamento, 28 de dezembro de 2017. Direção, Pedro Vasconcelos, André Carreira. Elenco, Larissa Manoela, Ingrid Guimarães, Marcelo Larran. O gênero é comédia e a nacionalidade, Brasil. Então, sinopse e detalhes. Não recomendado para menores de 10 anos. Baseado em um romance teen, escrito pelo fenômeno literário Thalita Rebouças, o filme acompanha a história de Ângela Cristina, que é interpretada por Ingrid Guimarães, mãe da adolescente Maria de Lourdes, Larissa Manoela, que está passando pelas provas e delícias de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, medos, frustrações e tem um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, a filha Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Embora teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe. Fala Sério, Mãe acompanha a história de amor que começa às turras e termina na mais plena parceria da amizade. Eu assisti o filme, Eu não li o livro, mas eu fiquei curioso para ler o livro. Mas adorei. Eu espero que vocês também assistam, porque é muito legal, muito bem feito. Bom, vamos à interpretação então. Aqui eu tenho a capa do livro, Fala Sério, Mãe, e a capa do filme. Por que são semelhantes? E vamos apresentar uma hipótese. Bom, como o livro é um grande sucesso de vendas, sendo o cartaz do filme semelhante à capa do livro, busca-se chamar a atenção, principalmente do leitor que gostou do livro, e desperta nele a vontade de assistir o filme. Explique que se trata de uma estratégia comercial, Ele é uma estratégia comercial. Não só a semelhança entre capa e cartaz, mas também o fato de ter sido mantido o título do livro. Passam para o leitor a mensagem de que o filme reproduzirá a história que ele leu e da qual gostou, fazendo-o assistir o filme. Número 2. Que características desse texto nos confirmam que se trata de uma sinopse? Olha só, o texto é objetivo, apresenta informações sobre o filme, não traz a opinião do produtor do texto a respeito do produto, e é escrito na terceira pessoa. Além disso, traz detalhes técnicos. Então, todas essas são características de uma sinopse.
Segundo o texto, qual é a origem da história? Ela é baseada no livro, né, de Thalita Rebouças. Qual é a indicação etária e seu público-alvo? Justifique sua resposta transcrevendo um trecho do texto. Bom, primeiro que do início lá aparece, né, não é indicado para menores de 10 anos. Então o público-alvo é maiores de 10 anos, são os adolescentes, né? E mães, né? Eu acho que isso aqui é para mães e pais. Eu curti muito o filme. Acho que qualquer pai e mãe deve assistir esse filme. Até para ver as situações que são muito bem escritas. Eu achei o filme muito bem dirigido, interessantíssimo, né? O que acontece. Número 5. Em o filme acompanha a história de Ângela Cristina, Ingrid Guimarães, mãe da adolescente Maria de Lourdes, Larissa Manoela. O que se informa entre parênteses? São os nomes das atrizes, né, que interpretaram os papéis. Releia esse trecho aqui. Está passando pelas provas e delícias de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. A que fase da vida a expressão destacada se refere? À adolescência, sem dúvida, né? É uma fase complicada hormonalmente, né? E também culturalmente. Então, é difícil mesmo a adolescência. Assim como é difícil ser pai de adolescentes, né? B. Reescreva o trecho substituindo o trecho destacado pela fase da vida indicada no item anterior. Simples, né? Está passando pelas provas e delícias de guiar sua filha durante a adolescência. Show de bola. Na sua opinião, qual das duas formas tem mais impacto no leitor? É óbvio que a primeira. Então, por quê? Porque quando eu digo uma das fases mais complicadas da vida, eu estou dando ênfase. Eu estou colocando ali uma certa situação de exagero, né? Mas é difícil mesmo. É uma situação difícil. Então, se eu disser só de guiar sua filha durante a adolescência, não é tão impactante quanto dizer guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Tá? Foi usada a expressão fenômeno literário para referir-se à autora Thalita Rebouças. O que se quer dizer com essa expressão? Quer dizer que a autora vendeu muito mais livros do que o normal e que ela era uma autora que não tinha, né, tradição de vendas assim, né? Então vamos aqui, ó. Já que nós vimos aqui a expressão fenômeno literário, o que é hipérbole? Hipérbole. A hipérbole caracteriza-se pelo exagero de uma ideia com o objetivo de expressar intensidade. É uma figura de linguagem construída através do uso intencional de uma palavra ou expressão exagerada em si mesma, ou pelo uso de um termo que é exagerado em relação ao contexto. Vamos olhar aqui um exemplo, tá? Fiz uma compra pela internet e a encomenda demorou 300 anos para chegar. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque uma encomenda não demora 300 anos, né? Não tem como demorar 300 anos. Quando chegar, não tá ninguém aqui. Provavelmente mudou até a geografia do local. É claro que a pessoa não esperou pela encomenda durante 300 anos. Mas esse exagero dá uma ideia do quanto a espera foi longa. Então isso aqui é uma hipérbole, tá? Demorou 300 anos para chegar. Para dar mais expressividade ao texto, pode-se usar a linguagem figurada, né? Uma das figuras de linguagem é a hipérbole, que foi o que a gente falou ali atrás, que consiste em exagerar uma expressão a fim de impressionar o leitor. Fenômeno literário não é a única hipérbole desse texto. Assinale as alternativas em que o trecho destacado corresponde a uma hipérbole. Então nós vamos fazer atividades buscando uma hipérbole. Então aqui, na letra A, na letra C, da D e na E, não existe hipérbole. Tá? Na B, vamos ler. Ela vive uma montanha russa de emoções, medos e frustrações. Isso aqui é uma hipérbole, uma montanha russa. Não existe uma montanha russa de emoções, né, de frustrações. Isso é um exagero, tá? Que podemos considerar uma hipérbole. E tem um caminhão de queixas para descarregar.
caminhão de queixas é uma hipérbole. Nós podemos ter algumas queixas, mas não um caminhão inteiro de queixas. Isso também é um exagero. Então, aqui na letra B tem duas hipérboles. Leia estas orações. A mãe chorou. A mãe chorou de tristeza. Elas apresentam a mesma informação ao leitor? Qual é a diferença que existe entre elas? A primeira oração informa apenas que a mãe praticou uma ação, que é chorar. A segunda acrescenta a essa informação a causa, o motivo pelo qual a mãe chorou. Então aqui eu acrescento um adjunto adverbial de modo. De causa, tá? Desculpa. De causa, porque é o motivo. Então, quando eu uso adjunto adverbial aqui, eu estou dando ênfase, estou explicando o motivo do choro, tá? Então, o adjunto adverbial é extremamente importante na oração. Nas frases a seguir, reconheça os adjuntos adverbiais e explique que circunstâncias eles expressam. Bom, vamos lá. Maria nunca responde às minhas ligações. Nunca, né? Nunca responde, negação. Se formos à praia, ficaremos em um hotel. A praia, fomos à praia, lugar, em um hotel, lugar. E olha os verbos a quais ele se refere. Fomos à praia, ficaremos em lugar. Vamos aonde e ficaremos onde, né? Treinou para a prova de natação. Para a prova de natação, é a finalidade, o objetivo do treino. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de finalidade. Arrumou com as mãos as dobras do tecido. Com as mãos é um adjunto adverbial que indica o instrumento utilizado, tá? Na verdade, aqui eu até colocaria com as mãos, né? Usou as mãos, foi um modo. Também dá para chamar de modo, tá? Ganha com esforço o seu sustento, né? Ganha como? Com muito esforço. Foi um modo como ele conseguiu ganhar. As crianças, muitas vezes, né? Muitas vezes indica a frequência, né? Não prestam atenção, não negação. Então aqui eu tenho dois adjuntos adverbiais. Para chegar aqui, viajou de carro a noite inteira. Então, para chegar aqui, lugar, viajou de carro, é o meio que ele usou. A noite inteira é um adjunto adverbial de tempo. E agitou lentamente a bandeira. Lentamente é o modo que ele agitou a bandeira. Ok? Então, assim, só para reforçar a ideia, os adjuntos adverbiais são advérbios ou locuções adverbiais que vão acrescentar uma circunstância, tá? Uma circunstância explicando alguma coisa sobre uma ação, sobre um advérbio, sobre um adjetivo, tá? Nas frases a seguir, quando possível, substitua o advérbio por uma locução adverbial equivalente ou vice-versa. Então vamos ver aqui. Ao ouvir a notícia, ele reagiu violentamente. Aqui está o adjunto adverbial. Então, ao ouvir a notícia, ele agiu com violência, a locução adverbial. Pensou calmamente e tomou a decisão. Calmamente, o advérbio. Pensou com calma, a locução adverbial. As crianças comportam-se de modo adequado durante o jantar. De modo adequado, uma locução adverbial. As crianças comportam-se adequadamente, um advérbio. A justiça puniu com rigor os condenados. Com rigor, a locução adverbial. A justiça puniu rigorosamente o advérbio. Então aqui eu troco um advérbio por uma locução adverbial por um advérbio. Com educação, uma locução adverbial, o rapaz se dirigiu ao atendente e pediu-lhe informações. Educadamente, um advérbio, o rapaz se dirigiu ao atendente
e pediu-lhe informações. Fácil, né? Esse exercício é para fixar, para que nós compreendamos que toda locução adverbial se refere a um advérbio e todo advérbio pode ser transformado numa locução adverbial. E que os advérbios e locuções adverbiais são adjuntos adverbiais. Tcharam! Show de bola. Então, 12. Considere a frase apresentada no item e da questão anterior, em sua opinião. Haveria algum motivo para se preferir uma das duas construções com locução adverbial ou com advérbio? Então, embora o significado das duas frases seja o mesmo, é preferível optar pelo uso da construção com locução adverbial, para evitar o eco que se cria entre o advérbio educadamente e o substantivo atendente. Vamos ver aqui. Educadamente, o rapaz se dirigiu ao atendente. Então fica aqui um eco, né? Que é um vício de linguagem. Ó. Educadamente, atendente. Então, com educação, retira-se o eco. Então, por isso, é preferível usar a locução adverbial. Ok? Pessoal, até a próxima aula. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço!